baseado naquilo que eu estou falando para você. Fechou? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é o seguinte: como é que foi o nosso 2020? Tá? Vamos para a gente poder olhar para o nosso 2021, vamos fazer uma análise, óbvio, que a gente não vai fazer uma análise peculiar do meu 2020. A gente vai fazer uma análise baseada no que a gente olhou dentro de todo um processo no que aconteceu com o mundo e principalmente dentro do Brasil. Olha só, nós fomos, como diria, explorados durante o ano inteiro por alguns sentimentos, por algumas emoções, né? A primeira emoção que a gente realmente sentiu quando o início do ano começou foi o sentimento de esperança, né? O Brasil tinha acabado de sair de uma depressão. Detalhe, entenda, o Brasil não estava numa crise, o Brasil estava numa depressão. Um país economicamente em crise, ele fica 3 anos sem crescer mais de 1% do seu PIB. Todo país que passa mais de 3 anos crescendo menos de 1% do PIB, ele já não está mais em crise, ele está em depressão. Entende o que eu estou falando? Então, preste atenção. De novo, reforço para você do Instagram. Se você quiser, clica aí no link do YouTube que está fixo. Você vai conseguir ter acesso aos slides, beleza? Oi? É só para o pessoal não estiver conseguindo clicar, entra no seu perfil aí, abre o seu perfil, tá no link, tá na bio também. Aí ele clica. Então tá, quem não está conseguindo clicar, é só entrar no meu perfil, você tem na bio lá, na bio tem o link lá, clica lá na bio, beleza? Sim, então beleza. Vamos lá. Aí fomos arrastados por uma esperança. 2020 chegou e a gente falou assim, agora é a hora, agora é a hora, agora é o ano, chega de merda, né? Chega de loucura, vamos para frente, né? Vamos vencer nesse ano, chega de crise. E aí a gente naquela esperança, eu particularmente, tinha um contrato de mais de R$500 mil, basicamente fechado, certo? Com algumas empresas, então eu estava extremamente esperançoso, né? E aí o que acontece? Dentro de um processo, inclusive, motivado, uma outra emoção que bateu na gente. E, de repente, tinha um coronavírus no meio do caminho. No meio do caminho tinha um coronavírus e a gente foi assaltado por uma outra emoção, por um outro sentimento. O sentimento de quê? De desespero. Nós ficamos desesperados, não era nem medo. E por que a gente ficou desesperado? Porque a gente não tinha a mínima noção do nível do perigo. Ou seja, era algo muito diferente. Então, ou seja, a sensação que dava para as pessoas é o quê? Esse vírus está rodando, ele vai me pegar, eu vou cair duro aqui e vou morrer. É essa a sensação. Então, ou seja, nós ficamos desesperados. Eu concordo, os governantes cometeram muitos erros. É verdade, fizeram muita cagada, mas muita cagada mesmo. Só que também vamos olhar para um outro lado aqui. Cara, quem entendia o que estava acontecendo? Quem tinha noção do que estava acontecendo? O grande problema é que tem gente que pegou a ideia, né, e piorou ela, mas a gente ficou desesperado. E depois a gente começou a ser assaltado pelo medo. Detalhe, por que a gente começou a ser assaltado pelo medo? Porque a gente começou a ver gente morrendo. A gente começou a ver gente de perto, sabe, próxima da gente, passando pela situação e indo a óbito. A gente começou, inclusive, não só por causa disso, a gente começou a sentir medo também, porque a gente começou a ver a gente ter que ficar trancado e literalmente pensando, e aí, como é que eu faço para sobreviver? Como é que eu vou fazer para comer? Como é que eu vou fazer para pagar as contas? Né? E aí você começa a olhar para tudo isso, e esses medos começam a fazer parte. Algumas pessoas também foram assaltados pelo compadecimento. E por que pelo compadecimento? Por estar vendo pessoas em situação pior que a nossa. Né? Começando a olhar para pessoas passando por situações muito mais difíceis. Ou seja, gente em situação complicada, tinha gente em situação muito, mas muito mais complicada. Né? Algumas famílias, por exemplo, perdendo mais de 10 pessoas da mesma família. E aí? Como é que você resolve isso? Nem com dinheiro você resolve. E a sensação de compadecimento começa a fazer parte de nós. Bom, algumas pessoas passaram por um sentimento de desconfiado. Desconfiado em que sentido? Até que ponto tudo que a gente está ouvindo é verdade? Quem está falando verdade? Quem está falando mentira? E aí, a hidroxicloroquina cura mesmo? Não cura? A ivermectina cura? Não cura? Toma esse trem? Não toma esse trem? E a gente começou a passar por isso o tempo todo. E aí, será que essa máscara realmente protege? A máscara não protege? Como é que funciona? O que eu faço? E nós começamos um processo de desconfiança. Inclusive, vamos deixar muito claro aqui, nunca na história do Brasil, repetindo o parafraseamento do Lula, né, nós tivemos uma mídia tão sem credibilidade. Eu não estou falando de Rede Globo, eu estou falando de
de todos os canais de comunicação que são o quê? Pagos. As pessoas começaram a olhar para tudo isso e duvidar. Não estou dizendo quem está certo, não estou dizendo quem está errado, estou dizendo o sentimento, a emoção que aflorou em nós durante esse processo. Só que o que acontece é o seguinte, algumas pessoas passaram por uma outra emoção, um outro sentimento. E qual era? O sentimento de criatividade. A necessidade de quê? Pensar fora da caixa. Ou seja, ele tinha que olhar e fazer o quê? Cara, eu preciso fazer alguma coisa. E como é que eu vou fazer? Eu estou trancado em casa e preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as contas. O que eu vou fazer? As escolas não foram diferentes. Cara, como é que eu faço? Daqui a pouco os pais de aluno cancelam todas as matrículas. E aí, como que a gente vai conseguir sobreviver e pagar os professores? E aí o que acontece? Começou a ter que haver o quê? Criatividade. Mas algumas pessoas, além da criatividade, foram assaltados por um sentimento, por uma emoção chamada coragem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro disso, uma das coisas que a gente entende em 2020 é que todas essas emoções ficaram dentro do universo de todas as pessoas, pelo menos dentro do Brasil. E o que acontece é, algumas pararam em alguns sentimentos desses. Por exemplo, teve gente que parou no desespero e está no desespero até agora. Tem gente que parou no medo e está no medo até agora. Tem gente que parou no compadecido e está compadecido até agora. Tem gente que só vive desconfiado. Tem gente que foi muito criativo, mas tem gente que decidiu, além de ser criativo, ser corajoso e agir. Essa é a ideia. A ideia é, todos nós passamos por esses sentimentos. Todos nós vivemos essas emoções. A questão é, tem gente que decidiu ir mudando de fase. E outras pessoas ficaram o quê? Travadas na fase. É muito interessante que um dia eu vi uma analogia e quero dividir com vocês aqui. A analogia era mais ou menos assim. Como é que a gente entrou na pandemia? A gente entrou dentro de uma areia movediça, ok? E dentro dessa areia movediça, você tem as seguintes atitudes. Primeiro, se mover muito rápido. E detalhe, quem se move muito rápido numa areia movediça, provavelmente afunda muito rápido. Ou você ficar literalmente o quê? Parado, estático, sem fazer absolutamente o quê? Nada. E sabe o que acontece? Você também afunda. Ou você começa a se mover devagar, vagarosamente, olhando as opções e estratégias que você precisa fazer para sair da areia movediça. Ou seja, quem pegou as suas pessoas e mandou todo mundo embora e demitiu todo mundo, talvez não fez a coisa certa, né? E detalhe, teve um desembolso de caixa absurdo. Quem, na realidade, certo, ficou com todo mundo, ao invés de chegar naquela hora e olhar quem realmente era parceiro, quem realmente produzia dentro da empresa, talvez segurou pessoas que não precisavam ter gerado aquele custo para ele. E tantas outras coisas que a gente pode comentar aqui com vocês. E é importante falar isso para vocês, porque a gente precisa tirar, para falar sobre 2021 e falar sobre metas de 2021, quais são as nossas grandes lições de 2020. E a primeira lição, que eu acredito que vocês devam concordar comigo, é que nós entendemos o seguinte: sozinho você vai rápido, mas em grupo a gente vai longe. E o que foi provado é que se a gente não se unisse, se a gente realmente não gerasse um processo de união, as coisas não iriam. Marco, mas o que é esse processo de união? Vou falar para vocês. Sabe o que acontece no processo de união do Brasil? E por que o Brasil aguentou toda essa pancada? Por causa de uma coisa chamada auxílio emergencial. O Brasil despejou 50 bilhões de reais por mês na economia brasileira. Você sabe o que é isso durante o ano de 2020? É a mesma coisa que 10 anos de Bolsa Família. O que foi despejado de dinheiro é igual a 10 anos de Bolsa Família. E aí o que acontece? Quem foram as pessoas que receberam esse dinheiro? Os mais o quê? Os mais pobres. Eu conheço pessoas que nunca ganharam R$ 1.200, nunca. O salário dele, no máximo, era R$ 700, R$ 800. E ele, por ter 2 filhos, estava recebendo o quê? R$ 1.200. E é natural, uma pessoa dessa, recebendo uma situação dessa, o que ele faz? Ele começa a querer comprar algumas coisas. E ele começa a comprar coisas que talvez ele não compraria. É natural. E isso movimentou a economia. Qual que é a prova disso? A prova é que quando a gente tem uma distribuição de renda bacana, as coisas andam bacana. É óbvio que qual foi o grande problema? As pessoas que governam o nosso país, eu não estou aqui fazendo nenhum processo político,
Eu estou falando de STF, estou falando aqui de Congresso, estou falando aqui de Senado Federal, não se preocuparam em se preparar para a grande guinada depois do Covid. E que era o quê? Fazer as reformas que eram necessárias. Preparar o país para o que era necessário. Preparar o país para esse processo de crescimento. Entende isso? Para você, porque saiu dinheiro, gente. Saiu mais dinheiro do que a gente arrecadou. E aí? E sabe o que acontece agora? Nós começamos a viver um processo inflacionário, né? Mas o que está provado é, se nós não tivéssemos nos unido, as coisas não teriam funcionado. Quantos restaurantes se uniram, certo? E conseguiram sobreviver? Né? Quantas empresas conseguiram se unir com parceiros de negócios e conseguiram sobreviver? Ou seja, a primeira grande lição de 2020, não se vai longe sozinho. Você pode ir rápido sozinho. Você quer ir rápido? É ditado africano. Você pode, né? Você quer ir de um lado para o outro, você pode correr sozinho, é até melhor, que você foge do leão. Mas você quer ir longe? Não vai sozinho. Segunda grande lição de 2020, anote aí. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. A vaidade foi uma das coisas que a gente mais percebeu que ocorreu no ano de 2020. Muitas pessoas num processo extremamente vaidoso em querer, sabe, aparecer de um jeito diferente. Posso falar uma coisa para vocês, bem séria aqui? Quantas pessoas apareceram na internet oferecendo para vocês, sabe, treinamentos que iam mudar a sua vida? Que em plena pandemia você ia ficar milionário. Quantas? Quantas? Quantas pessoas mostrando para vocês, eu tenho a solução, certo? Será que às vezes não era mais fácil apresentar para essas pessoas soluções para que elas pudessem tirar uma renda um pouco a mais? Né? Algo que, por exemplo, fosse pelo menos possível de faturar 500, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, do que na realidade criar esses processos de ilusão. Mas por quê? Porque eu precisava aparecer como o salvador do quê? Da pátria. Quer ver uma coisa interessante? Vamos falar de vaidade? Se você não conhece, para quem está vendo os slides, isso aqui é a seleção de prata de vôlei. Detalhe, posso falar uma coisa para vocês? Para quem tem essa idade de 40 anos para frente, foi uma das melhores seleções de vôlei que eu já vi na minha vida. A gente está falando de Bernard, de Xandó, de Renan, a gente está falando de William, a gente está falando de Montanaro, os caras eram fera. Mas para quem já assistiu o Bernardinho falando, que é um dos caras que eu sou fã incondicional, ele já dizia, qual era o problema dessa seleção? Vaidade. Qual era o problema? Pessoas querendo aparecer mais que as outras. Você quer ver um outro exemplo? Está aqui. Eu estou mostrando agora para eles o slide da seleção brasileira de 1982. E que também, quem é da fase sabe, de 40 anos para frente, sabe que nem a seleção de 70, jogou com tamanha maestria do que a seleção brasileira de 1982, que jogava por música, simplesmente por música. Era algo extraordinário. E qual foi o problema dessa seleção? Também o quê? Vaidade. Por quê? Porque muitos queriam o quê? Aparecer mais do que o próprio time. Gente, e por que eu estou dizendo isso? Olha só, vamos entender uma coisa e anote aí, tá? É impossível ir longe com vaidade. Você pode, sabe, chegar a algum lugar, mas ir longe é impossível. Detalhe, não dá para um país ir longe com vaidade. Você quer um grande exemplo disso? Pega lá o Império Romano. Pega a Inglaterra, quando ela mandou, sabe, em todo o processo marítimo do mundo, certo? Pega aí o próprio Estados Unidos. Ou seja, é impossível ir longe. É impossível o Estado ir longe sem vaidade, com vaidade. É impossível uma cidade, uma empresa, uma família. É impossível você, eu, irmos longe com vaidade. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Vamos entender a história da vaidade. Eu vou contar uma história para você muito bacana. Era uma vez um cara chamado Lúcifer, exatamente, o cão, o tinhoso, mas na época ele não era o cão. Ele era um anjo chamado Arcanjo Portador de Luz. Segundo a história da mitologia grega, Lúcifer quer dizer o quê? O portador de luz. E aí, um dia esse cara viu o reflexo dele. E sabe o que aconteceu? Ele se achou bonito. Ele se achou muito bonito. Só que mais do que ele ter se achado bonito, ele começou a olhar para os outros arcanjos e começou a perceber que mais do que bonito,
ele era superior aos outros. Ele percebia que ele era mais inteligente, que ele era mais sagaz. E aí ele começou a entender que ele estava acima do nós. Como diz na mitologia, ele dizia o seguinte: o eu precisa estar acima do nós. E a ideia de Deus, do Criador, era o nós sempre vai estar acima do eu. E ele começou a discordar e gerar um processo, sabe? É aquela coisa, o sindicato sempre tinha que aparecer. Lá apareceu o sindicato. Não é verdade? Não havia composição de jeito nenhum. Era eu primeiro, sabe? O resto depois. E aí, de repente, o que acontece? Aparece o arcanjo Miguel, que foi literalmente convocado por Deus. Para quê? Para poder expulsar Lúcifer. Bom, o que quer dizer Miguel? Miguel quer dizer quem com Deus. Exatamente, ou seja, quem pode estar acima de Deus. Era essa a ideia. E aí o que acontece? O arcanjo Miguel começa a expulsar Lúcifer e manda Lúcifer para as profundezas do inferno. Detalhe, por que o inferno é embaixo? Porque, na realidade, o ego de Lúcifer a vaidade ficou tão pesada que ele não conseguiu se sustentar no céu. E detalhe, olha que coisa interessante, frase de Lúcifer no momento que foi aprisionado no inferno: eu prefiro ser o senhor no inferno do que o escravo no céu. Olha só, isso é um dos maiores exemplos de vaidade. Agora, olha que interessante, eu não estou querendo dizer para vocês que existe um erro em querer melhorar a nossa autoestima. Não é nada disso, por favor, não me entenda errado. Aonde está o erro da bendita vaidade? É quando você perde o controle, ou seja, quando a sua vaidade ela está acima do normal. Marco, quando é que a minha vaidade está acima do normal? Quando você se acha mais que os outros. Ou seja, não tem problema você querer ter uma roupa melhor, ficar mais bonito, sabe? Organizar a sua pele, fazer exercício físico, ficar com shape melhor. Não tem nada disso, não tem nada de errado. Mas quando essa vaidade ela passa do normal, ela começa a querer exigir de você com que você, sabe, se ache melhor que os outros. E aí, meu amigo, pode escrever assim, ó, quando você se acha, você acaba de se perder. E isso foi uma das coisas que eu percebi muito no ano de 2020, que a vaidade fez muitas pessoas se perderem, fez muitas máscaras caírem. Deixa eu explicar um negócio para você. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe o que eu estou falando. Eu sempre digo o seguinte, tá? Nós somos, na nossa vida profissional, reflexo da nossa vida pessoal. Sempre será assim. E o que acontece é que o resto é pura máscara. Ou seja, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a pressão vem, a máscara cai. E foi exatamente isso que aconteceu dentro de 2020. Sabe, a pressão veio. E muita gente teve o quê? A sua máscara no chão. E aí acabou revelando quem ele realmente é. Sabe aquela história quando diz para você assim, não, parceiro, eu estou contigo na alegria e na tristeza. Eu estou com você na saúde e na doença. E aí a doença vem. E aí a tristeza vem. Aí ele fala, mas não era bem essa doença, entendeu? Mas não era bem essa tristeza. E aí as máscaras começaram a cair. E aí você começa a perceber a vaidade atrapalhando. Olha que coisa interessante, tá? Vamos então para o nosso tema. Como fazer o nosso 2021 dar certo? Então, explicando para vocês tudo o que aconteceu em 2020, vamos agora começar a trabalhar esse processo de preparar esse 2021 para poder dar certo. Olha só que interessante. Primeiro de tudo, quem estiver aí vendo no YouTube ou no Zoom vai ter acesso aos slides. Se você está no Instagram, não está conseguindo ter acesso aos slides, você pode clicar aí no link do YouTube que eu tenho aí, sabe, fixo aí na live que você está vendo e poder assistir lá. Ou vai na bio lá do meu Instagram e clica. Ou, se não, fica aqui, anota tudo e fica junto comigo, beleza? Vamos lá. Olha só. A pergunta que eu preciso fazer para você para a gente começar. O que é dar certo no teu ponto de vista? Olha que coisa interessante, cara. Ou seja, como que eu faço o meu 2021 dar certo? Primeiro de tudo, fazer com que você se pergunte o que é dar certo para você. O que é dar certo? Anote essa frase que ela é importante, tá? Escreva, acredito que você deva estar com o caderno do conhecimento, né? E se você não está, anote em algum lugar e nunca mais pare para estudar sem alguma coisa para anotar. Escreva assim, objetivo sem clareza é tudo menos objetivo.
Objetivo sem clareza é tudo menos objetivo. Se não existe clareza no que é dar certo para você, como que você pode querer com que 2021, 2022, 2023, 2050 dê certo? Ou seja, você diz o seguinte, para 2021 dar certo, para mim eu preciso ser feliz. Cara, eu conheço gente que é feliz comendo um mousse de maracujá ou uma torta de chocolate. Ou seja, a felicidade, ela se encontra dentro de estados. Então, peraí, que nível de felicidade é esse? Entende isso? Se não está claro que é ser feliz, não dá. Para 2021 dar certo para mim, eu preciso ganhar dinheiro. Você concorda comigo que não tem sentido? Você concorda comigo que é muito vago? Eu preciso ganhar dinheiro. Aí eu preciso me dar bem financeiramente. Você percebe que as coisas não estão organizadas? Então não adianta. Se não existe clareza dentro desse objetivo, ele pode ser qualquer coisa, menos objetivo. Então, vamos entender o seguinte. Eu quero falar uma coisa séria para você aqui. Preste atenção. Você, eu, nós, podemos conseguir tudo que a gente quiser. Tudo. A gente pode, se tornar tudo que a gente quiser. Só que o que acontece não dá para fazer isso de uma vez. E aí, qual que é o problema? O problema é que quando as pessoas escutam essa ideia que a gente pode conseguir tudo e pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente faz o quê? A gente quer tudo. Só que a gente quer tudo de uma vez. Não dá, cara. Não dá. Então, por exemplo, às vezes o que acontece? Você quer melhorar sua situação financeira. Ok? Certo? Mas você não quer abrir... Vou jogar pesado aqui, tá, gente? É só um exemplo, certo? Você não quer abrir mão, de frequentar a sua igreja todo dia. Por exemplo, cara, não tem nada de errado. Nada de errado você querer frequentar a sua igreja todo dia. Mas você concorda comigo que pelo tempo que você tem que trabalhar um pouco a mais para poder fazer esse dinheiro que você quer, não vai casar? Então você tem que decidir. Se o que você quer, tá dentro da sua situação espiritual, que não tem nada de errado, tá tudo bem, cara, não adianta você falar que você quer melhorar financeiramente. Por quê? Porque não tem segredo para ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar mais. Você tem que fazer mais. Você tem que fazer melhor. Mas para até você fazer melhor, você precisa fazer mais. Tanto é que vocês estão aqui. São 19h29 do fuso horário de Mato Grosso, são 20h29 do fuso horário de Brasília. E o que acontece? Se você quiser mais, você tem que fazer mais. Então, ou seja, muito cuidado, porque tudo pode ter o seu momento. Por exemplo, não, eu agora quero estar com um shape legal, quero estar sarado, quero estar bacana e tal, dentro do prazo eu quero em 2021. Cara, se você já não tem um shape legal, ok? E quer fazer isso tudo em um ano, me desculpa, então você tem que abandonar todo o resto que você quer, e focar nisso. Mas para de ficar se iludindo achando que você pode colocar 200 metas, 200 objetivos e completamente distorcidos um do outro, ok? Que as coisas não vão funcionar para você. Entende isso? Pessoal, se você está no Instagram, está gostando dessa live, certo? Pega esse aviãozinho que está aí, ó, marca o pessoal, chama eles para assistir, que hoje a aula é no 12, tá? Então, primeira coisa da nossa clarificação de objetivo. Tá? Olha só, eu preciso entender que apesar de eu poder conseguir tudo o que eu quero, não dá para conseguir tudo o que de uma vez. Então, ou seja, eu preciso ter fases. Às vezes, se a sua fase é se destacar profissionalmente e você está com 20 anos, mete no 12, senta o pau. 10 anos no 12. Sabe para quê? Para que você possa, por exemplo, aos 30, aos 35, aos 40, começar a fazer outras coisas que talvez hoje você vai ter que sacrificar. E que aos 40 talvez você não precise sacrificar. Entende isso? Vamos lá. Vamos adiantar então. Construiu 2021. O nosso 2021, certo? Ou seja, esse muro que a gente está construindo, esse castelo chamado 2021, são feitos de tijolos. E a gente precisa, principalmente, verificar os tijolos mais importantes para 2021 dar certo. Então, o que eu vou passar para você agora é exatamente quais seriam esses tijolos. Quais são as coisas mais importantes que você tem que olhar para perceber se o seu 2021 vai dar certo ou vai dar errado.
Detalhe, o que eu estou passando para vocês aqui é processo estudado em Harvard, é processo estudado em Stanford, ou seja, não é nada trabalhado só em livro de empolgação, não, sabe? São coisas que realmente foram analisadas em cima disso. Vamos lá, vamos entender então. Primeiro, tá? Você precisa colocar no papel. Então já começa por aí. Se você quer organizar o seu 2021 e quer buscar alcance de resultados, primeiro de tudo, coloca no papel. Se você não colocar no papel, esquece. Ah, mas a minha cabeça, ela tem uma capacidade de gravar fantástica. Concordo com você. Só que escrever tem uma capacidade de gerar resultado, de transformar isso em verdade, incrível também. Então, por favor, respeite o poder da escrita, sabe? Respeite. Você está vendo aí uma tal de Bíblia, que se ela não tivesse sido escrita, ela não aguentava até hoje, sabe? Então, coloque no papel as coisas. Vamos lá, vamos escrever quais são os tijolos. Primeiro tijolo para o seu 2021 dar certo, ok? Primeiro, clareza no que você quer. Clareza no que você quer. Primeiro de tudo, clareza. Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Eu explico. Segundo, definir o seu ponto de partida. Terceiro, definir o seu ponto de chegada. Quarto, dividir em fases. Marco, e como é que é? Calma, eu vou explicar, calma. E quinto, avaliar os seus sentimentos perante os seus objetivos. Então, vamos repetir aqui? Olha só, clareza no que você quer, definir o seu ponto de partida, definir o seu ponto de chegada, dividir suas fases, você vai entender daqui a pouco, e avaliar seus sentimentos perante seus objetivos. Fechou? Então, agora, eu vou descrever para cada um, ok? De novo, se você está no Instagram e não está vendo os slides e quer ver os slides, clica aí no link do YouTube, você entra lá e consegue assistir, ou na bio do meu perfil. Tem o link lá. Se não, fica comigo ao vivo aqui e me manda oi e diz se eu estou falando alguma merda, por favor, me corrija. Beleza? Então vamos lá. Vamos explicar cada um. Fechou? Primeiro, clareza. Qual a clareza que eu preciso ter para um objetivo? Primeiro de tudo, saber exatamente o que eu quero. Saber o que eu quero, tá? Eu vou até arrumar os slides aqui, porque os nossos colegas que estão vendo talvez vão ter dificuldade para poder anotar. Eu quero ajudá-los a não perder essa anotação aqui. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Aí. Clareza no que você quer, certo? Ou seja, primeiro de tudo, lista pelo menos 20 coisas que você quer muito para 2021, certo? Primeiro de tudo, coloca no papel pelo menos 20 coisas que você quer muito para 2021, certo? Coloca lá. Detalhe, sabe, sem cerimônia, coloca, escreve, tá? Agora, veja bem, você tem que olhar o seguinte, tá? São coisas que você percebe que se você conquistar, faria o seu 2021 ser um sucesso. Cara, se eu conquistar essas 20 coisas aqui, cara, eu sou o pica da galáxia, eu sou foda, sou a última bolachinha do pacote, sabe? Coloca as 20 coisas lá. Fechou? Segundo, classifique de 0 a 10 o grau de importância de cada um. Vou repetir. Classifique de 0 a 10 o grau de importância de cada um. Marco, como assim? Vamos supor que você coloque que uma das coisas que você quer muito para 2021 é comprar uma bicicleta. Não estou falando nem andar de bicicleta, hein? Estou falando comprar bicicleta. Ok? Beleza, de 0 a 10, o quanto isso é importante para você? Ah, importante é 3. Tudo bem, coloca 3. Vamos colocar de 0 a 10, que é muito importante para você, que você leia pelo menos 5 livros esse ano. Ok, de 0 a 10, o quanto isso é importante? 5. Beleza, coloca 5. Vamos supor que você tenha colocado que é muito importante para você ganhar, pelo menos, faturar, pelo menos em renda, pelo menos 100 mil reais esse ano. É muito importante para você. Ah, é? De quanto de 0 a 10? A 10. Ok, coloca 10. Entende o que eu estou falando? Fechou? Certo? Vamos dar um outro exemplo aqui. É muito importante para você
participar daquele evento da sua igreja, sabe? Concluir aquele curso da sua igreja. Não interessa, ok? De 0 a 10, quanto é importante? É 10, coloca 10. Estou claro nisso? Fechou. Terceiro passo, selecione 3 objetivos que você considera vitais, ou seja, os 3 vitais, a serem alcançados em 2021. Ou seja, caso de vida ou morte. Cara, esse eu tenho que conseguir. Então, você percebeu? Quando você listou os 20 objetivos, e aí você classificou eles de 0 a 10, ok? Agora, eu preciso que você pegue daqueles lá e selecione 3 que você considera vital. É óbvio, gente, se você colocou, sei lá, nota 3 num objetivo, provavelmente ele não vai ser um dos vitais, né? Certo? Os vitais vão ser o quê? Ou 10, ou 9, ou 9,5, né? Certo? Você tem que buscar isso. Me busca 3 vitais, ou seja, aquele assim, cara, se eu não conseguir isso esse ano, ferrou. É mais ou menos assim, gente, quando o nosso filho vai nascer, porque eu sempre brinco que filho é mistura de felicidade com desespero, né? Ou seja, quando ele está para nascer naquele ano, você fala assim, cara, ou eu dou conta de pagar essa tarde, essa fralda, sabe, esse ano e esses mamar, ou eu tô fodido, né? Não tem, ou seja, é vida ou morte, ou dá certo ou dá certo, entendeu? Lista 3, beleza? Próximo, explique por que eles são tão importantes para você. Explique por que eles são tão importantes para você. Ah, como assim, Marco? Eu vou ensinar para você. Ensinar não, eu vou te dar só uma dica e quero que depois você busque isso no YouTube, tá? E no Google, para ajudar você, porque a gente não tem como gastar muito tempo aqui, tá, gente? Mas assim, eu em alguns cursos eu ensino isso, mas vou te passar um negócio aqui. Existe uma técnica japonesa chamada técnica dos 5 porquês. Ok? O que acontece? Quando você está defendendo uma ideia, defendendo uma tese, você vai perguntando porquês em cima dessas coisas. Entende isso? Ah, por que você quer andar de bicicleta? Ah, porque bicicleta pode me fazer emagrecer. Ah, legal. E por que você, sabe, quer emagrecer? Por que é legal você emagrecer com bicicleta? Ah, porque aí eu posso não machucar o meu joelho. Entendeu? Aí por que é importante você não machucar o meu joelho? Entendeu? Ou seja, se essas coisas, esses objetivos, passarem de maneira coerente pelos 5 porquês, opa, você está achando uns objetivos top, hein? Você está achando uns negócios bacana. Você não está achando aqueles objetivos de final de ano, sabe? Que você vai falar assim, adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize pro ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho. Não. Você está buscando coisas que começam a fazer o quê? Sentido. Por quê? Porque você está ensinando tua mente a pensar. Porque você está trabalhando o teu QI, coeficiente de inteligência intelectual. Você não está num processo empolgacional. Eu quero! Quem quer dinheiro? Eu quero! Nada disso. Você está olhando, pô, faz sentido por que eu quero isso. Pô, tem lógica por que eu quero isso. Olha só quantas coisas pode me beneficiar se eu conseguir isso aqui. Então, você precisa explicar os porquês. Beleza? E, por último, eleja 2 prioridades. Olha só, você trouxe uma lista de 20 coisas que você quer e elegeu 2 coisas. Porra, Marco, eu achava que você ia ensinar a gente aqui, sabe, a começar 2021 e terminar realizando todos os nossos objetivos. Inclusive eu vou passar a sacolinha. Passa a sacolinha aí, né? Paga aí. Ah, gente, para. Sinceramente, você realmente vai continuar caindo nessa conversinha que eu vou levar você a uma vida que você sempre sonhou? Ah, para, gente. Para. Primeiro de tudo, calma. Sabe, um elefante é comido em pedaços. Não é assim. Não é desse jeito. Você tem que começar a dar o primeiro passo. E 2021 precisa ser para você uma situação para você colocar, por exemplo, 2 grandes objetivos que não sejam grandes, mas que sejam aqueles que te façam sentir importantes, entendeu? Sabe? E que você vai para cima. Entende? Que você vai para cima. Sabe aquelas coisas que você acredita? É isso. Eu criei um post que eu vou colocar, provavelmente acho que eu vou colocar amanhã, eu vou colocar hoje à noite. Se vocês puderem, curte lá, sabe? Vou colocar hoje para vocês curtirem. Assim, aquilo que você acredita de verdade vai pro pau.
Entendeu? Se existe algo que você acredita de verdade, gente, você tem que ser algo que vale a pena você ir pro pau. É isso. É essas coisas que precisam mexer. Então não adianta listar 20 coisas e ficar com a bendita da ilusão. Entende? Se der duas, deu. Não. Você tem que botar as 20, filtrar as duas e falar assim, cara, seguinte, parceiro, se não der, ferrou. Entendeu? Tem que dar essas duas. Essa é a ideia. Bom, próximo passo. Você precisa definir, o pessoal não está enxergando o slide aqui, ó. Definir agora o seu ponto de partida. Estão vendo, né, pessoal? Seu ponto de partida. Ou seja, onde você está agora. Ok? Vou aumentar o slide agora. Certo? Então você tem que definir o seu ponto de partida. Onde você está agora. Eu gosto muito, quando eu faço a mentoria onde você quer chegar, eu costumo dizer o seguinte. Eu já fiz mais de 200 atendimentos em coaching e mentoria, né? E detalhe, eu sempre atendi mentoria com coaching junto. E por quê? Porque eu dou pitaco mesmo, ok? Se o cara tá fazendo cagada, eu chamo a atenção mesmo, cara, para que isso aqui tá dando merda, não vá para aí. Não é assim, entendeu? E a gente para analisar o melhor caminho, certo? Não fico só assim, você acha que é melhor assim? Você prefere, assim, prefere é o cacete. Você vai meter a cara no poste? Pô, não vou deixar. Você já tá me pagando, vou deixar você meter a cara no poste? Então você pelo menos vai ficar sabendo que não pôde. É a mesma coisa, eu não tenho problema dos meus filhos quebrarem a cara, mas eu durmo com a consciência tranquila, que eu mostrei para ele o caminho certo e o caminho errado. Pelo menos isso, não tem problema nenhum, ok? Então, nessas mais de 200 pessoas mentoradas, uma das coisas que eu mais percebi é que todos nós, tá, gente? Eu também passo por isso, certo? E já passei muito. A gente sofre da síndrome do mineiro perdido, né? A gente não sabe Dom Covim, não sabe Oncotô e não sabe Proncovô. É mais ou menos assim que funciona. E olha que coisa engraçada. Por mais que você tenha clareza naquilo que você quer, se você não tem claro também aonde é o seu ponto de partida, ou seja, aonde você está, é muito difícil você traçar a meta. Por quê? Porque você não tem um marco zero. Então, olha só a primeira dica aqui, ó. Baseado nas suas duas prioridades que você fez lá, deixe claro para você o seu ponto de partida. Deixe claro o seu marco zero. Ou seja, por exemplo, como você está hoje. Entendeu? Se o detalhe é emagrecer, beleza. Você está partindo de que peso? Se o detalhe, por exemplo, é melhorar no seu processo de fechamento, beleza. Então, vamos supor que você é vendedor e você quer ganhar mais dinheiro. Você já percebeu, para ganhar mais dinheiro, você precisa vender mais. E você percebe que para vender mais, você precisa melhorar na sua principal situação, que é o quê? Dar fechamento que você não sabe. Poxa, se o seu problema é esse, primeiro de tudo, de 0 a 10, quanto é o seu nível de fechamento? Quanto é o seu nível de fechamento? Então, você tem que se avaliar. Por quê? Porque você quer melhorar. O que quer melhorar? Você não sabe de onde você está, como é que você sabe para onde você vai? Ok? Eu preciso melhorar o meu nível de negociação. Beleza, de 0 a 10. Quanto é seu nível de negociação? E outra, o que eu estou falando para vocês, às vezes, nem é você que tem que dar essa nota. Você talvez vai ter que conversar com pessoas, sabe, que circulam você, ok? Que estão dentro do seu processo, no seu círculo de amizades ou profissional, para ouvir opiniões e tirar um noves fora dentro do processo. Noves fora é coisa de velho, né, gente? Puta merda, agora fui longe, lembrei da minha mãe agora. Ok? Então você tem que colocar isso. Aonde você está, para você saber de onde você vai sair. Outra coisa que eu coloquei aqui no slide, sem mentira, sabe, sem enganação. Por exemplo, sabe uma coisa interessante? Às vezes, você colocou como meta aprender a deixar de ser tão grosseiro. Às vezes você é grosseiro, mais grosseiro que dedo estroncado, certo? Beleza, coloca a tua nota de grosseria aí. Minha nota de grosseria é 10, certo? Que na realidade é o inverso, né? É menos 10, né? É 10. Ok, então aqui nesse caso você tem que melhorar decrescendo, né? Você tem que atingir nota 0. Impossível. Você não vai pegar 40 anos de grosseria e virar 0, virar um frade, um monge em um ano. Não vai acontecer. Então, beleza. Se você tem 10 de grosseria, até quanto você aceita, sabe, até o final do ano? E detalhe, busque pessoas que vão ajudar você a se avaliar nessa nota e vão reavaliar você depois. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, não se engana, sabe? Eu sou grosseiro, mas eu não sou tão grosseiro assim. É que eu falo a verdade, é que eu sou franco. Larga de conversa fiada. Você é grosseiro, porra. Entendeu? Então, sem mentira, sem enganação. Entendeu?
sabe? É aquele negócio, deixar claro para você. Fechou? Bom, próximo passo. Vamos lá. De novo, diminuindo o slide para você poder enxergar aqui. Agora, você precisa definir o seu ponto de chegada. Pessoal, você que está no Instagram, se você está gostando da aula, está achando que ela está bacana, está agregando valor, pega esse aviãozinho que está aí, ó, sabe? Manda para as pessoas que você conhece, convida elas para poder, sabe, assistir essa aula aqui, tá? Marco, quando é que você vai terminar aqui? É mais 10 minutos, 3 minutos? Não sei, é até terminar. Eu vim aqui hoje para poder dar o máximo para vocês. Então, se você quiser aproveitar, eu não sei até que hora que eu vou, fechou? Mas acredito que leva mais uma meia hora, 40 minutos. Então, tá vendo? O seu ponto de chegada, ou seja, aonde você quer chegar. Espera aí que eu fiz cagada aqui. Isso. Aonde você quer chegar. Então, beleza, você definiu o seu marco zero e agora você tem que definir o seu ponto de chegada. Então, a pergunta básica nessa hora, qual é? O que precisa acontecer para dizer que você chegou lá? Entendeu? O que tem que acontecer? Ai, eu quero ter sucesso no meu trabalho em 2021. Pô, bacana, legal, você quer ter sucesso em 2021. Tá, então, o que tem que acontecer para dizer, a Val teve sucesso, quer dizer, a Val não precisa mais ter sucesso, né? A Val é outra floresta arrasa. Ou seja, o que precisa acontecer para a Val ter mais sucesso em 2021? O que tem que acontecer? Então, aí você tem que definir o quê? Por exemplo, acontecimentos podem definir o seu ponto de chegada, hábitos podem definir o seu ponto de chegada, números, né? Ou seja, eu quero chegar de 90 quilos a... Como é que é, filho? Você quer de 90 para 78, né? Certo? Então, de 90 para 78, o teu ponto zero é 90, o teu ponto de chegada é o quê? 78 quilos. Já bateu quanto, filho? 83, é isso aí. Parabéns, meu filho. Você entendeu? Então, ou seja, números, beleza? Eu quero, por exemplo, ter guardado em dinheiro, 3 meses, 2 meses da minha despesa fixa. Perfeito, ok. Então tem número, tem um ponto de quê? De chegada, não tem problema. Eu quero ler 10 livros, ok? Ponto de chegada, ok? Às vezes é um local. Entendeu? Às vezes é um local. Um local pode ser uma função ou pode ser um lugar também. Sabe? Eu quero ter mais qualidade de vida. E para eu ter mais qualidade de vida, eu não quero mais estar nessa cidade. Eu quero estar, certo, pelo menos em uma dessas cidades aqui. Ou essa, ou essa, ou essa aqui. Entendeu? Então, para eu poder me sentir com qualidade de vida, eu tenho que estar naquela cidade. Ou, para eu ter qualidade de vida, eu preciso sair dessa casa e mudar para uma outra casa em tal lugar. Eu quero morar num condomínio fechado, sabe, num condomínio horizontal, que eu possa ficar tranquilo, deixar meu filho tranquilo. Então, ou seja, eu vou me sentir bem, vou me sentir realizado lá. Beleza, é um local. Fechou, beleza. Entende isso? Então, tem marco zero importante, mas tem que ter um marco de chegada muito claro. Que seja um acontecimento, um hábito, certo? Um número, uma quantidade ou um local. Fechou? Até agora, vamos lá, só para ver se eu não estou falando merda aqui, pessoal. Certo? Tá todo mundo. Eu estou conseguindo ser claro com todo mundo? Escrevam aí no chat, escreva aqui no Instagram, tá? Tá legal? No YouTube, tá bacana? Tá fazendo sentido? Fechou, então. Então, vamos lá. Próximo agora, hein? Próximo. Deixa eu diminuir aqui de novo o slide. Ok. Agora, o próximo passo é divida em fases. Lembra do tijolinho? Divida em fases. Marco, como assim divida em fases? Você precisa ter, dentro do teu processo de conquista de objetivos, fases de conquista. Marco, como assim fases de conquista? Deixa eu explicar para você. Uma coisa muito bacana é que quando você vê todo mundo que trabalha com planejamento, natural com o que eles vão falar para você, né? Defina clareza com o que você quer, defina o seu ponto zero, defina, certo, o seu, como é que fala, o seu ponto de chegada, bacana. Mas alguns, infelizmente, às vezes eles esquecem essa parte, que você precisa criar fases de conquista. Marco, o que são fases de conquista? Então anota aí, tá, gente? Anota aí. Primeiro, temporalidade. Marco, como assim temporalidade? Vou explicar para você agora sobre temporalidade. Ok? Ou seja, de quando a quando vai ser a primeira fase. Marco, não entendi. Explico de novo. Vamos supor que você coloque como meta ter 30 mil reais guardados
até o final do ano de 2021. Fechou? De novo, é uma hipótese, tá? É só uma hipótese. Beleza? Até o final de 2021. Fechou. Aí o que acontece é o seguinte. Bom, dentro disso, você vai dividir a sua busca em 3 fases do ano. Então, você vai pegar os 12 meses e dividir ele em 3 fases. Ou, por exemplo, em 4 fases. Você que tem que decidir o que você acha melhor. Beleza? Eu sempre prefiro trabalhar a temporalidade em 4 fases quando eu faço um trabalho de 12 meses. Eu gosto sempre disso. Ok? Por quê? Porque eles são o quê? De 3 em 3 meses. Beleza? Então, eu, particularmente, Marco Simeone, trabalho com a minha temporalidade dividida em 4 vezes no ano. Fechou? Ok? Então, o que eu faço? Eu traço o prazo, por exemplo, de janeiro, fevereiro, março. Até o final de março, algo um pouco mais, sabe, simples, beleza? E aí divido isso. Então, janeiro a março, abril, maio, junho e assim sucessivamente. Temporalidade, de quando a quando. Segundo, nível de esforço. Nível de esforço. O que é isso? Toda a temporalidade inicial, ela precisa ter um sacrifício leve. Entende isso? Ela precisa ter um sacrifício leve. Tá? Então, não adianta. É a mesma coisa assim, ó. Vou começar na academia. Pô, faz quanto tempo que você está fora da academia? Ah, faz 2 anos que eu estou fora da academia. Vai lá, pega peso pra cacete, sabe? Fica igual um desesperado, puxando barra aí, correndo, não sei quanto. No outro dia, teu ácido lático não deixa você levantar. Você não consegue levantar para nada. Não resolve nada. Então, calma, o processo precisa ser digerido. Então, o que você faz primeiro? Sacrifício leve no primeiro trimestre, na primeira temporalidade, ok? No segundo, um sacrifício mais razoável, ok? E detalhe, mãe, como que eu sei o que é leve e o que é razoável? Cara, essa percepção é tua. Você se conhece, você sabe o teu pepino, sabe a naba que está atrás de você. Isso é você, não sou eu, ok? Então, define, segunda temporalidade, uma situação mais razoável, um sacrifício mais razoável, um nível de esforço um pouco maior do que o leve. Terceiro, um nível de esforço um pouco mais pesado. E quarto, um nível de esforço hard, ou seja, foda. Aquele para, sabe, mexer mesmo. Entendeu? Então, de novo, vamos lá? Crie as fases de conquistas. Divida ela em 4, sabe, 3 meses cada um. Comece um processo mais leve aqui, vá de esforço, vá para um razoável depois, coloque um pesado aqui e meta a marcha hard no final. E acelere. Sabe por quê? Provavelmente muita coisa que você vai acelerar no final do ano, você vai colher no início do ano. E provavelmente seu ano jamais vai começar depois do carnaval. Exatamente porque você, quando começa a descer, ao invés de você colocar muito, sabe, muito esforço, colocar você na marcha, né, como é que fala? É que não existe mais, né? O câmbio agora é automático. Colocar no ponto morto é coisa de velho também, gente. Colocar no ponto morto, você acelera no final do ano. Você provavelmente vai começar a colher já no início do ano também. Agora, você precisa criar também uma terceira coisa, que são as recompensas. Então, ou seja, peraí, se você está fazendo o primeiro trimestre um sacrifício leve e alcançou o seu objetivo no primeiro trimestre, beleza, qual que é a recompensa que você dá para você? Você não vai dar uma hiper recompensa, né? Você não vai fazer isso, né? Então, dê uma recompensa que seja justificável ao nível de sacrifício que você fez. E aí, quando o sacrifício é um pouco mais razoável, uma recompensa melhor. E quando o sacrifício é pesado, uma melhor. E uma hard, uma recompensa melhor ainda. O que é? Sei lá, uma saída, dinheiro, você vai comprar alguma coisa para você, certo? Uma comida, se você está fazendo um sacrifício em comida, eu não sei. Mas você precisa ter fases de conquista. Detalhe, por que isso é importante? Para quem já leu Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, ou também já leu um livro chamado Poder Sem Limites, do próprio Anthony Robbins, e vou ser sincero para vocês, cara, esse cara vocês precisam estudar. Se você ainda não parou para estudar Tony Robbins, cara, esse cara, não tem ninguém que ensine melhor processo de conquista de metas
que esse cara. Todos esses caras que vocês estão vendo na internet aí, todos esses caras, sabe o que eles estão fazendo? A mesma coisa, pegando o que o Tony Robbins está ensinando, certo? E trazendo para você de uma maneira mais trabalhada. E detalhe, sabe por que está todo mundo ganhando dinheiro? Porque vocês não lê. Entendeu? Porque vocês não lê. Se vocês lessem, sabe, não precisava. Entende? Está tudo lá, sabe? É só comprar o livro, só que tem que parar e estudar. É óbvio que alguns professores podem ajudar a dar mais clareza na interpretação, mas acredite, está tudo lá. Então, vamos lá, crie o processo de temporalidade, gere níveis de esforço e trabalhe um processo de recompensa, porque o teu cérebro, ele se sente vitorioso. É como se você desse a taça para ele. Entende isso? Então, se, por exemplo, você falou que se você atingisse tal situação, tal meta nesse segundo trimestre, você se daria o direito de, sei lá, vou fazer propaganda de um lugar que eu adoro aqui, sabe? Mahalo. Eu adoro Mahalo. Eu já comi em restaurantes do Brasil inteiro, eu sou apaixonado pelo restaurante Mahalo em Cuiabá, ele é fora de série. Então, isso aí, eu adoro comer aquela sobremesa que como é que fala? Sorvete de queijo com pudim de doce de leite. Meu Deus do céu! Então, o que acontece? Coloca isso como seu prêmio. E aí ele percebe aquilo, sabe? Ele nota que ele está recebendo o quê? Um troféu. O pessoal está perguntando, Marco, repete o nome do livro. Vamos lá. Desperte o seu gigante interior e poder sem limites. Fechou? Bom, pessoal, próximo agora. Vamos lá. Próximo tijolo. Avalie seus sentimentos. Avalie seus sentimentos. Gente, olha só. Eu vou voltar aqui rapidinho, tá, gente? No slide, para vocês lembrarem como se constrói o muro dos objetivos. Fechou? Só para lembrar, olha só. Clareza no que você quer, eu já expliquei para vocês como funciona, ok? Definir o seu ponto de partida, definir o seu ponto de chegada, dividir em fases e avaliar seus sentimentos perante os objetivos, que é o que eu vou explicar agora. Fechou? Que agora está claro? Então, eu expliquei todos esses para vocês aqui agora, e agora eu vou o quê? Certo? No avaliar os seus sentimentos. Marco, eu nunca tinha ouvido isso. O resto que você falou, até ouvi, mas esse eu não tinha ouvido. Olha que coisa interessante, gente. Todos os nossos objetivos nos fazem mover baseado no que a gente tem de emoção. Se você não tem emoção voltada para isso, não vai. Por que é aquela coisa? Você põe o cara para correr um negócio, agora bota a polícia atrás dele para você ver se ele não corre. Você coloca o cara para correr uma coisa, joga um pitbull atrás dele para ver se ele não corre. Esses dias eu estava andando de bike e eu estava numa canseira desgranhenta, rapaz, que eu estou agora aprendendo a andar nesse trem que o pessoal está andando também, porque eu machuquei meu joelho, né? Ferrei meu joelho ano passado, estourei o menisco, e aí tenho que fazer agora esportes que não tenham impacto. E aí estou lá numa subida desgramada, rapaz, um desespero. Eu falei, não vou dar conta do recado, não vou dar conta. Daqui a pouco parece um cachorro. E o cachorro começa a latir para cima de mim e veio, rapaz, eu pedalei que parecia um atleta olímpico. E por que isso? Por quê? Porque existia o quê? Uma emoção. Então, vamos lá, vamos entender isso? Você precisa, olha só o que está escrito no slide, tá? Gere conversão entre os seus 3 sentimentos. Gere conversão entre os seus 3 sentimentos. Então, quando eu coloco para vocês que o último tijolo do muro dos nossos objetivos está no avaliar os sentimentos, o que é isso? É você gerar conversão, conexão entre 3 sentimentos. Marco, eu entendi tudo que você falou, eu só não entendi porcaria nenhuma do que você está explicando. Então, vamos lá que eu vou explicar agora. Vamos lá, olha só. Primeiro sentimento, pressão. Seus objetivos traçados precisam te gerar um sentimento de pressão. Marco, como assim pressão? Você precisa olhar para ele e falar assim, cara, não é tão difícil de alcançar. Se eu não alcançar, eu sou muito frouxo. Não é possível, cara. Cara, se eu não alcançar isso, eu sou um bosta. Entende isso? Tem que gerar pressão em você. A meta não tem que ser fácil, mas também não pode ser tão difícil. Para você olhar e falar assim, não é possível, não é possível. Entendeu? Tem que gerar uma pressão para você. Segundo sentimento, você precisa gerar um sentimento de orgulho de si mesmo. Por quê? Porque ela não é tão fácil de ser alcançada. Olha que é importante você prestar atenção nisso.
Olha que interessante. A meta não pode ser tão difícil de alcançar e, ao mesmo tempo, não pode ser tão fácil de alcançar. Por quê? Porque ela não pode ser tão difícil, que tem que gerar pressão em você, que não é possível que você não dê conta de alcançar. E, ao mesmo tempo, não pode ser tão fácil para você sentir orgulho se você alcançar. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, sabe aquela coisa? Se você não alcançar, você tem que se sentir mal, mas se você alcançar, você tem que se sentir bem pra cacete. Entende o que eu estou falando? É esse o sentimento, as conversões que tem que gerar. E uma última conversão. Uma última, eu não diria que é a mais importante, mas eu diria que ela tem um peso muito grande. Qual é? Existir congruência, sabe, dentro dos seus objetivos. Marco, como assim congruência? Olha só, dentro do que você quer de conquista, precisa ter congruência se você está realmente disposto a pagar o preço. Porque aquele negócio, eu quero melhorar o meu físico, eu quero melhorar o meu intelecto. Mas eu não consigo ler. Eu sinto muito sono para ler. Cara, vou falar um negócio para você. Você vai sentir sono, cacete. Você vai sentir. E por quê? Porque você ainda não tem o hábito da leitura. Então, você vai sentir sono, certo? Agora, você está disposto a pagar o preço? Eu quero fazer tal coisa. Mas eu vou ter que gastar, sabe, todo mês R$100 para isso. Não estou disposto a gastar. Pô, se você não está disposto a pagar o preço, então, pelo amor de Deus, não venha com a frescura de querer ganhar o prêmio. Então, tem que ter coerência, tem que ter congruência entre o prêmio que você quer e entre o preço que você está disposto a pagar, né? É mais ou menos a história do turco, né? O turco estava lá no centro da cidade, uma vontade desesperada de dar uma mijada, e aí ele olhou para o banheiro público e falou, cara, não tem jeito, vai aqui mesmo. Chegou lá, e você sabe, né? Banheiro público é aquele negócio, né? Chegou lá, rapaz do céu, cara, sujo pra caramba, e na hora que ele foi, sabe, se organizar para sentar, acabou caindo, sabe, uma nota de R$2 do bolso dele caiu no vaso, e o vaso estava todo melequento, sujo e tal. Imagina aquele vaso, sabe, aquele vaso, não me chama de nojento, o vaso é seu, você que imaginou, beleza? E aí todo nojento e tal, ele falou, e agora? Não vou sujar minha mão e manchar minha camisa por causa de R$2, não vou pegar. E aí os antepassados dele veio e falou assim, né, ô turco, pelo amor de Deus, não, sabe, decepciona a sua família, pegue os R$2. E ele, rapaz, não vou pegar. Aí ele teve uma ideia, o que ele fez? Pegou R$100 e jogou lá dentro. Falou, por R$2 eu não pego, mas por 102 eu pego. E pá! Ou seja, às vezes, você precisa aumentar o seu prêmio. Aumentar o seu prêmio para poder pagar o seu preço. Por que eu digo isso para vocês? Porque às vezes você olha e fala assim, cara, será que realmente eu vou dar conta de terminar essa faculdade e ter dinheiro, e crescer, e melhorar profissionalmente? E sabe o que acontece? Você tem que apostar tudo e meter a cara, sabe? Colocar R$100 a mais em cima disso e fazer o que tiver que acontecer e pagar o preço e apostar. Sabe igual o pôquer, all-in, jogar tudo? Jogar tudo. Não tem jeito. Então, de novo, gerou clareza para os seus objetivos? Definiu o seu ponto de marco zero, né? Teu ponto de estada? Definiu o seu ponto de chegada, né? Ponto de partida, ponto de chegada? Pô, bacana, muito legal. E agora, certo? Você definiu lá onde você quer chegar? Você definiu as fases de conquista? Então, agora, organize a conversão dos seus sentimentos. Organize o seu sentimento de pressão, seu sentimento de orgulho de si mesmo e a congruência entre preço e prêmio. E analise se você está disposto a pagar realmente esse preço. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ok? Bom, até agora, tranquilo? Fala para mim se está tudo certo aí. São exatamente... Que horas são agora? Gente, provavelmente deve daqui a pouco a live cair aqui. Se a live cair, porque eu acho que a live só tem 1 hora, se ela cair, eu vou acessar ela de novo. Se você quiser e tiver paciência aqui, você me assiste de novo, que eu ligo ela de novo, beleza? Então, vamos lá. Estou indo para o final agora, né? Para os últimos pedaços do nosso bate-papo. E agora, o que nós vamos falar é como fazer os seus objetivos darem errado em 2021. Marco, como assim? Se é para fazer ele dar certo, por quê? Porque o que eu vou mostrar para vocês
é exatamente como a gente comete erros extremamente bobos, idiotas, sem perceber. E é por isso que provavelmente você estava traçando tudo certo e começou a dar errado. Eu tenho certeza absoluta que, basicamente, Raymond, deve ter o quê aí? 150, 200, se somar todo mundo aqui, entre Zoom e YouTube. Eu acho que só no Instagram, acho que eu estou com 36, 40 pessoas aqui. Bom, não importa quantas pessoas, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês sabe tudo isso aqui. Sabe, planejar, colocar onde você está, para onde você quer, tudo mais. Beleza, vocês sabem disso. Só que o problema é, então, por que essa porra dá errado? Por que eu faço isso todo ano e esta merda não funciona? Talvez, eu disse talvez, eu não estou dando certeza, você esteja cometendo alguns desses erros. E é por isso que provavelmente algum dos seus objetivos está dando errado. Porque acredite, muitos dos meus objetivos deram errado, porque eu cometi esses erros. E eu quero dividir com vocês. Vamos lá? Olha só. Primeiro, só para vocês verem aqui o slide certinho, tá? Vamos lá. Primeiro erro. Se esforce para provar a alguém. Isso mesmo. Isso mesmo. Se esforce para provar a alguém. Gente, olha só. É a melhor parte desse bate-papo é agora. Então, se você tem aquele cunhado desgranhento que você quer, sabe, fazer ele ouvir isso aqui, manda um aviãozinho aqui agora. Agora, se você tem um monte de gente que você ama e quer que ele escute isso também, pega esse aviãozinho agora e manda o pessoal, sabe, assista esse pedaço agora, porque agora vai ser muito foda. Primeiro, se esforce para provar a alguém. Todas as vezes que você se move para provar as coisas para alguém, você tem uma força absurda de conquista. Detalhe, a probabilidade de você conquistar é muito grande, é muito possível, mas tem um problema. Você constrói a tua conquista numa base de areia. E aí o que vai acontecer? Você pode até conquistar, mas daqui a pouco a chuva vai vir, vai bater nessa areia, ela vai cair e todo o castelo que você construiu vai para o pau. É por isso que muitas pessoas começam a conquistar as coisas, geram resultados em cima disso. São pessoas inteligentíssimas, competentes, incríveis, mas são pessoas que adoram a vingança, que adoram jogar na cara, que adora ter que provar para alguém. Tá vendo, pai? Eu falei para você que eu dava conta. Tá vendo, fulano? Agora você vai comer na minha mão. Tá, entendeu? O grande problema de você, sabe, não conquistar os seus objetivos é provavelmente por você que fica querendo se esforçar para provar para alguém que você realmente consegue. Detalhe, você vai até conseguindo. Daqui a pouco você fica igual o Chicó do Alta Compadecida. Ah, eu não aguento mais essa vida. Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Por quê? Você conquista, perde, conquista, perde, conquista, perde, conquista, perde. Por quê? Porque você fica passando o tempo todo preocupado com alguém, né? Ai, mas o que minha mãe vai pensar? Eu preciso vencer para poder mostrar para minha mãe, para ela sentir orgulho de mim. Foda-se a sua mãe. Sua mãe tem que amar você do jeito que você é, com o que você tem. Entendeu? Eu vou repetir, foda-se a sua mãe. Para de ficar preocupado com isso. Entendeu? Sua mãe não tem que gostar de você se você faz aquilo que ela gosta que você faça. Entende isso? Você tem que fazer porque você quer. Você tem que fazer porque você acredita. Você tem que fazer porque você é feliz daquele jeito. Você tem que fazer porque você se sente bem. Não para provar para os outros, nem para provar para sua mãe, nem para provar para seu pai, nem para sua mãe ter orgulho de você, nem para seu pai ter orgulho de você. Porque se ele não sente orgulho do esperma dele e ela não sente orgulho do óvulo dela, entendeu? Vá para o inferno, para o diabo que te carregue. Porque o óvulo e o esperma foram deles. Entende isso? Para de querer provar para os outros isso. Ok? Você não tem que provar para ninguém, para tua esposa, para os teus filhos, para o teu patrão, para ninguém. Agora, você tem que provar para você. Para você tem que provar. Para você tem que ser foda. Para você tem que se esforçar. Mas para enfiar na cara dos outros isso, você sabe o que é isso? Para quem está na live desde o início, para quem está aqui no Zoom desde o início, para quem está no YouTube desde o início, o que é isso? Vaidade. Tá vendo? Eu sou melhor que você. Tá vendo como eu tinha razão? Tá vendo como eu sou foda? Entende isso? Vaidade.
dificuldade. Outra coisa, quer fazer com que seus objetivos deem errado? Então, olha só, olhe apenas para os 100 metros e não para a maratona. Vou repetir, anota aí. Olhe apenas para os 100 metros e não para a maratona. Se você ainda não assistiu o meu vídeo, que é, certo, a vida não é uma corrida de 100 metros, ok? Vai no meu Instagram, esse vídeo está lá, ou vai no meu Facebook, esse vídeo está lá e está muito legal. Mas vou explicar para vocês. O que é olhe apenas para a corrida para 100 metros e não olhe para a maratona? Primeiro que eu estou falando dos erros. O que acontece? Quando uma pessoa erra nos seus objetivos, ela simplesmente está parada, olhando só aquilo que está acontecendo agora, entendeu? Certo? Ou seja, ela, na realidade, está gastando toda a sua energia, ela está gastando toda a sua força só agora. E ela não está entendendo que talvez lá na frente ela ainda vai precisar de fôlego. E aí ela gasta. Pessoal, tá legal o conteúdo? Se tá legal, bota coraçãozinho aí, entendeu? Deixa eu saber se tá legal. Então ela coloca todo o gás dela aqui. E aí o que vai acontecer? Lá na frente ela vai precisar. Lá na frente ela vai precisar daquilo. Por exemplo, tá? Eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. É assim comigo. Falou, tomou, levou. No 12. Eu sou assim mesmo. Eu falo, faço, acontece. Tá. Ah, legal. Bom pra caramba. Até que um dia você precisa de um baita de um contrato. E adivinha, quem é o cara que vai te atender para fechar o contrato? Aquele cara do trânsito, ou daquela outra empresa, ou que trabalhou com você, que você não leva desaforo para casa. Deu para entender? O mundo gira. O mundo gira. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, entenda, você precisa, sabe, ter rotina e disciplina. Quem não aprende a trabalhar processos de rotina e disciplina podem até conquistar as coisas, mas não consegue manter as coisas. Por quê? Porque ele cria muito fácil, mas não consegue se manter disciplinado. Então, às vezes, ele gera todo o gás agora e falta gás lá na frente. Não estou falando que isso não seja importante, mas se você tem a dificuldade de manter esse gás, você precisa buscar apoio. Você precisa buscar alguma coisa que possa ajudar você. Alguma coisa ou alguém. Fechou? Quer ver um outro erro que as pessoas cometem quando elas, para não alcançar os seus objetivos? Fugir dos momentos difíceis. Isso é uma das coisas que acontece demais. Pessoal, tá gostando? Então se prepara, tem coisa boa aqui. Pega esse aviãozinho, manda para alguém aí para assistir. Tá vendo? Olha só, fugir dos momentos difíceis. Não tem nada que melhore mais a sua capacidade de conquista das coisas que você quer, da conquista dos seus objetivos, do que em momentos difíceis. E o que a gente mais percebe? Que quando as pessoas estão saindo para buscar os seus objetivos, saindo do seu marco de ponto de partida, indo para o seu ponto de chegada, é natural que ocorra o quê? Ocorra pancadas. É natural que ele tome o quê? Cacete. Entendeu? É natural que reveses vão acontecer. É natural que ocorra uma pandemia. Entendeu? É natural que ele seja demitido. É natural que ele possa bater o carro. É natural que possa acontecer alguma coisa. Entende isso? E aí? E aí, nesse momento, as pessoas vão fugir dos momentos difíceis. Quando eu dou treinamento para vendedores, e vocês sabem que a minha especialidade é essa, é a área comercial, é a área de vendas, eu faço mais isso aqui, sabe, pela paixão que eu tenho em ensinar, certo? Mas o meu trabalho é mais voltado para esse processo de vendas e negociação de inteligência comercial 4.0, mas eu procuro explicar o seguinte: quer realmente ser um baita vendedor? Sabe, quer realmente ser um baita vendedor? Pegue o cliente mais difícil. Pegue o produto mais difícil para vender. Entende? Se você quer ser vendedor de verdade, você quer ser um foda, certo? Você tem que pegar o produto mais difícil de vender. Por quê? Porque aí, meu amigo, aí você vai mostrar quem é você de verdade. Aí você vai entender. Por quê? Porque o produto vai ensinar você. Não é o livro, não é a faculdade, não é a palestra, sabe, na internet, não é a live, não. Pegue o produto mais difícil que tem e vai vender. Você não tem noção. A estrutura, o push, sabe, que um momento difícil dá para as pessoas. Todas as pessoas que a gente conhece,
que passaram por momentos difíceis e tiveram a coragem de enfrentar o momento difícil, de enfrentar, se tornaram pessoas diferenciadas lá na frente, com capacidade de conquistar objetivos absurdamente diferentes da maioria. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, foque apenas, estou falando nos erros, tá, gente? Foque apenas no resultado a ser alcançado do que no aprendizado ao buscar o resultado. Essa nós vamos ter que trabalhar legal aqui. Então, vamos lá, anota, tá? Vou repetir, ok? Foque apenas no resultado a ser alcançado do que no aprendizado ao buscar o resultado. Lembrando que o que eu estou ensinando para você é o que o cara faz de errado. O erro que o cara comete é que ele só foca no resultado e não no aprendizado. Como assim? Vou explicar melhor para você. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá. Prestando atenção? Então vamos lá. Olha só. O problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo de dinheiro, tá? Elas querem ganhar dinheiro. Mas o que acontece? Nem todo mundo está disposto a, primeiro, aprender a fazer dinheiro. Então, qual que é o desespero dele primeiro? Eu preciso fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro. Então, o que ele faz? Ele vai, trabalha, vai fazendo as coisas, para poder ganhar dinheiro. Pô, detalhe, ele vai ganhando, e ele vai ganhando. Mas ele não está nem aí para o aprendizado. Ele não está querendo aprender o que está acontecendo, que ele está fazendo, que está dando dinheiro. Ele só está preocupado em ganhar dinheiro. Dinheiro. Só que acontece o seguinte, a gente ganha dinheiro. Só que se você não aprendeu, você não entendeu até agora, que uma hora os momentos ruins vão vir, vão acontecer. E quando esses momentos ruins vierem, sabe o que vai acontecer? Por você não ter aprendido, você não vai mais conseguir ganhar dinheiro. Entende isso? Então, quando você está preocupado apenas com o resultado e não está preocupado com o aprendizado, certo? Você simplesmente não consegue, de novo, buscar o resultado. Então, poxa, aconteceu algo muito ruim com você dentro do seu processo de busca dos seus objetivos. Primeira pergunta que você deve fazer é o quê? O que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender com isso? É o primeiro passo. Mas o que acontece? O que a gente está preocupado? Foco no quê? No resultado. Meu Deus, eu quebrei. Meu Deus, eu quebrei. Deu errado. Olha só, quanta gente me prejudica. Nossa, ninguém me quer, ninguém me ama. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Entendeu? Para. O que você tem que aprender com isso? Então, não adianta simplesmente focar em resultado. Se você não está disposto a focar no aprendizado para buscar esse resultado. Ok? Vamos lá? Próximo, e não menos importante, não quer alcançar os seus objetivos ou quer alcançar e perdê-los no meio do caminho? Aprenda a se sentir vítima. Sinta-se vítima. Acredite, vai ser uma maravilha. Quantas vezes você vai ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Conquistar seus objetivos, perder seus objetivos. Conquistar, ser feliz, sabe, ser infeliz, ser feliz, ser infeliz, ser doente, ser saudável, ser doente, sabe, você não tem noção. Por quê? Porque você aprendeu a ser vítima. Ou seja, é a bendita síndrome, por que comigo? Por quê? Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Olha que interessante, tá? É tão engraçado isso, que às vezes a gente não percebe, certo? Anote aí, tá? Escreva. Eu sei que talvez vai doer o que eu vou falar para você, tá? Mas anote aí. Não existe vítima. Nós nunca somos vítima. Alguma coisa tem para a gente estar passando pelo que a gente está passando. Entende isso? Então, para com essa ideia de que o mundo está contra você. Para com essa ideia de achar, sabe, que você é a única pessoa que está sofrendo por isso. Para de achar que você é a única pessoa que perdeu dinheiro. Para de achar que você é a única pessoa que perdeu a casa. Para de achar que você é a única pessoa que ainda não conseguiu comprar seu carro. Para de achar que é só com você. O Bernardinho, ele fala uma frase que eu sou apaixonado, ok? A única maneira de crescer é assumindo responsabilidade. E quando eu estou falando crescer, eu estou falando crescer de verdade, tá, gente? Estou falando de crescer devagarzinho, não. Quer dizer, de mentirinha, não. Tá? De verdade mesmo. A única maneira de crescer de verdade é assumindo responsabilidade.
E para você assumir responsabilidade, você não pode assumir o papel de vítima. Ok? Não pode. Ah, eu tive problema no meu trabalho, certo? Ah, sabe, me deram o cano, beleza. Ah, cambada de vagabundo. Tudo bem, tá, mas e aí? O que você está aprendendo com isso? O que você poderia ter feito que você não fez para talvez evitar isso? Ou para talvez se prevenir numa situação dessa? Entende isso? Sabe? Então, pare de se sentir vítima. Fechou? Bom, o que mais? Vamos lá. De novo aqui, só para... Como fazer seus objetivos darem errado, hein? É a última, tá? Olha só. Destrua seu estoque de saúde. Espera aí, Marco. Não entendi. Pessoas que não fazem os seus objetivos darem certo ou fazem os seus objetivos darem errado, destroem o seu estoque de saúde. Por quê? Porque a gente nasce com estoque de saúde. E sabe o que acontece? A gente vai destruindo ele. Destruindo. Primeira coisa, alimentação. Né? Comendo mal pra caramba, comendo errado pra caramba, tomando pouquíssima água, não dando atenção pela importância, ou seja, o que a gente faz só, né? Sabe? Processado, açúcar, processado, muito sal, papá. Aí, quando bate 50 anos de idade, que a gente não consegue mais ter força e disposição física para ir atrás dos objetivos, o que a gente fala? Realmente não dava certo. Por quê? Porque você destruiu o teu estoque de saúde. Entendeu? Então, para você não destruir seu estoque de saúde, você tem que olhar para a tua alimentação. Peraí, você está falando então para alcançar os meus objetivos em dinheiro, em, sei lá, em relacionamento ou em profissional, eu tenho que olhar... Claro que tem que olhar para sua alimentação. Claro que você tem que olhar para a quantidade de água que você bebe, para o tipo de coisa que você se alimenta. É óbvio. Eu não estou falando aqui para você, sabe, ter uma vida vegetariana. Aí cada um é com você, é a tua vida. Decide o que você quer. Não estou falando isso. Mas você tem que olhar para os exageros. Certo? Porra, peraí, você precisa comer pizza, você precisa comer 10 pedaços de pizza? Jura que é importante isso para você? Gente, eu vou falar para vocês, sabe? Eu ainda conheço pessoas e fui uma dessas pessoas que eu tinha que no final do ano comer até passar mal. Mas beleza, você está com 14, 15 anos de idade, está com 18 anos de idade, beleza, só que é o seguinte, você está estragando seu estoque de saúde. E aí, até quando você vai fazer isso? Ok? Segundo, para destruir o seu estoque de saúde, não faça nenhum tipo de exercício físico. Não faça, entendeu? Sabe, deixe, não faça nenhum tipo. Não, Marco, mas eu não gosto de academia. Não, faz uma yoga, faz um pilates, entendeu? Sabe, não sei, mas faça algum exercício físico. Outro, dê algumas vezes no ano atenção aos seus hobbies. E eu não sei qual é o seu hobby, mas se é algo que você gosta de fazer, não abandona ele. Outro, prevenção. Marco, como prevenção? Pô, peraí, gente. Você já ouviu falar da necessidade que a gente tem de ômega 3? Você já ouviu falar a necessidade que a gente tem de vitamina D? Você já ouviu falar a necessidade que a gente tem de vitamina C? Principalmente vitamina D, complexo B, vitamina C e ômega 3. Você já sabe dessas coisas que são fundamentais, ok? Porra, por que você não cria o hábito de tomar essas coisas? Por que você não cria o hábito de consumir essas coisas? Por que você vai esperar a chuva vir para arrumar o telhado que você já sabe que está furado? Não dá para trabalhar o processo de prevenção? Marcos, você vai falar para mim que isso pode atrapalhar a minha busca pelos meus objetivos? É claro! Se no meio do caminho você está buscando seus objetivos, você adoece, sabe como que você vai buscar seus objetivos? É claro que vai dar problema. E por último, suas relações. Como assim, Marco? Relação sexual? Não. Seus relacionamentos mesmo. A maneira como você se relaciona com as pessoas. Principalmente as suas relações primárias, ou seja, seu pai e a sua mãe. Espera aí, Marco. Como assim? Não saber e não melhorar as suas relações com seu pai e a sua mãe destruirão seu estoque de saúde. E, infelizmente, poderá afetar a conquista dos seus objetivos. Ok? Então, quer relembrar aqui? Vamos relembrar, pessoal? Só para todo mundo reforçar. Então, primeiro alerta que eu dei para vocês, tá? Como fazer os seus objetivos darem errado? Qual que é o primeiro? Se esforce para provar alguém, beleza?
Olhe apenas para os 100 metros e não para a maratona. Então, ou seja, isso é um erro. Lembra, tem que ter rotina e disciplina, ok? Fuja dos momentos difíceis. Se você quiser dar errado, fuja deles, certo? Foque apenas no resultado do que no aprendizado. O que mais? Sinta-se vítima, fique porque comigo, né? E destrua seu estoque de saúde. Cara, se você fizer tudo isso, fique tranquilo. Você vai, sabe, destruir seus objetivos, não vai alcançar porra nenhuma. Só que tem um último. E eu deixei por último. Qual é? Quer destruir seus objetivos? Não quer alcançá-los? Então presta atenção. Sinta medo e se paralise com isso. Marco, peraí. Então quer dizer que eu não posso sentir medo? Não. Presta atenção. Não, depois não vai sair para aí falando que eu falei isso. Então vamos lá. Ó, lembra, hein? Ouve tudo. Sinta medo e se paralise com isso. Quer destruir o alcance dos seus objetivos? Se paralise quando você sente medo. Não tem nada de errado em você sentir medo. Não tem nada de errado em ter medo de visitar um cliente, ter medo de buscar mais dinheiro, ter medo de ter uma relação melhor. Não tem nada de errado. Mas você tem que entender que o medo, ou ele vai te fazer um cara procrastinador, e você vai ficar deixando para depois o que você tem que fazer agora, ou ele vai te transformar num covarde, porque você vai sentir medo e vai desistir de buscar o que você quer, ou você vai ser corajoso e enfrentar o seu medo. Então, o problema não é sentir medo, é sentir medo e se paralisar por isso. Se você se paralisar, ferrou. Infelizmente, não tem alcance de objetivos. Fechou? E, finalizando, lembrar muito isso para vocês aqui. Anote assim, ó. Conquistar não é difícil. Conquistar não é difícil. Manter é o mais difícil. Isso é, para mim, eu acho que é uma das grandes lições que eu tive com o Tony Robbins e eu nunca mais esqueci. Eu li esse livro em 1992, Poder Sem Limites. E é incrível isso que ele fala. Conquistar não é difícil. E eu estava quebrado. Falei, porra, ele está falando isso, não sabe o que eu estou passando. É fácil ele falar, pensei assim comigo. Hoje eu posso dizer para você, conquistar não é difícil. Manter é o mais difícil. Agora, aí vem a grande lição. Olha só. Como eu conquisto os meus objetivos? Com esforço. Quer conquistar seus objetivos? Esforço. Agora, como eu mantenho os meus objetivos alcançados? Aí vem o tem. Aí vem sabe, a cereja do bolo. Merecimento. Você alcança seus objetivos com esforço, mas você só mantém os seus objetivos com merecimento. Então, o que é o merecimento? É você aprender a cuidar muito bem daquilo que você já tem. Qual é o problema que as pessoas não conseguem manter isso? Essas pessoas não têm capacidade de ter carinho pelas coisas que conquistam ou pelas coisas que já têm. Então, às vezes a pessoa quer tanto um carro melhor, mas não consegue ter carinho pelo carro que ele já tem. Quer tanto ter uma bicicleta melhor, mas não tem carinho pelo que ele já tem. Quer tanto uma casa melhor, mas não consegue ter carinho pela casa que ele tem. Quer um emprego melhor, mas não consegue ter carinho com a empresa e com o emprego que ele já tem. Quer tanto, sabe, uma profissão melhor, mas não consegue ter carinho e cuidado com a profissão que ele já tem. Quer, às vezes, um relacionamento melhor, mas não consegue ter cuidado e carinho com aquilo que já tem. Então, se você não aprender a cuidar, você não consegue merecer. Ok? E agora, eu quero encerrar para vocês com o último trabalho, que é o seguinte: organize os seus apoios. Se você quer alcançar objetivos em 2021, você precisa organizar apoios. Gente, é o último assunto. Então, se você quer mandar para alguém, pega o aviãozinho, manda aí, se prepara, porque a gente está quase encerrando o nosso bate-papo aqui no assunto fundamental. Para alcançar seus objetivos, você precisa organizar apoios. Marco, me explique isso melhor. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa de um especialista. Marco, como assim? Um especialista para quê? Para ter alguém com propriedade,
para avaliar os seus objetivos, sabe? E principalmente verificar se faz sentido o que você está falando. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, você tem que buscar um especialista em cima disso, né? Para ele poder olhar para os seus objetivos e verificar se faz sentido para você isso, ok? Se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa buscar um especialista que tem propriedade em ganhar mais dinheiro para poder mostrar se o que você está colocando como meta, como objetivo, faz sentido para 2021 e tantas outras coisas. O que mais que você precisa? Ainda no especialista, certo? Você precisa com que ele te ajude a dar um norte para começar. Então, ou seja, além de ele analisar os seus objetivos, ele pode ajudar você a falar, ó, faça assim, comece por aqui, fazendo isso. Entendeu? Próximo apoio, você precisa de conhecimento. Se você quer alguma coisa, daquelas duas que você elencou, você precisa estudar sobre o assunto. Não estou falando que você tem que ser um especialista, mas você tem que entender o máximo que você puder sobre aquilo. Ok? Por exemplo, a gente tem a Val aqui em Alta Floresta, que detona hoje como influencer em Alta Floresta. Né? Para mim, hoje, a Val é um dos melhores canais que a gente tem dentro de Alta Floresta para divulgar o produto das empresas. O que a Val provavelmente deve estar fazendo? Estudando sobre isso, né? Entendendo como funciona. Então, ou seja, você precisa buscar conhecimento para entender cada vez mais sobre isso. Ok? Próximo, práticas. Ou seja, quais são os hábitos que você precisa incluir na sua rotina de forma inegociável? Você precisa criar, entendeu? Então, por exemplo, dentro daquilo que você quer alcançar, provavelmente deve haver algumas práticas, alguns hábitos que você tem que criar para que você possa colocar ele na rotina para alcançar esses objetivos. Quais são eles? Ok? E inspiração. Marco, como assim inspiração? O que ou quem te inspira? Entendeu? O que ou quem te inspira? Por que eu estou falando isso para você? Você precisa ter coisas, se é alguém que te inspira, sabe, vai lá, assiste esse cara, entendeu? Sabe, entenda como esse cara pensa. Se é alguma coisa, se é um carro, vai lá, dirige o carro. Se é a casa, vai lá, sente a casa. Entende isso? Se é você quer ter uma vida mais próspera, de vez em quando, dá um jeito, vai num lugar onde tem, sabe, uma situação mais próspera e sente como as pessoas estão vivendo aquilo. Se bobear de vez em quando, sabe, pega a possibilidade, vai lá, vai jantar num lugar mais caro, para você ver o que é isso, para você sentir isso. Você precisa buscar inspiração. Vendo, escutando, estudando, sentindo aquilo. E, para finalizar, você precisa de um mentor. Marco, o que é um mentor na busca de objetivos? Olha o que eu coloquei no slide aqui, gente. Presta atenção. É buscar alguém nessa jornada que você perceba que tem o poder de te manter no caminho. Sabe aquela pessoa que quando você está saindo do trilho, fala, ei, volta. Sabe? Aquela pessoa que tem o poder de fazer você se refletir quando necessário. Sabe? Aquela pessoa que não fala, sabe, aquilo que você quer escutar, aquilo que você tem que escutar, que às vezes você fica até com raiva dela, entendeu? É isso, tá? Sabe? Alguém que você possa, às vezes, até inclusive desabafar, mas principalmente alguém que você tenha para te orientar. E detalhe, cara, não sei, às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai, às vezes é seu irmão mais velho, sabe? Eu não sei quem é o seu mentor, mas você precisa buscar alguém, sabe, que te dê, que seja esse farol. Todas as pessoas que eu percebo que melhoram os seus processos de resultados e melhoram os seus processos de conquista de objetivos, tem alguém como farol. Detalhe, eu não estou falando que o seu mentor tem que ser uma pessoa, né, super-herói, que não cometa erros, entende? Ou que tem, por exemplo, ser uma pessoa milionária. Nada disso, nada disso. Mas alguém que você percebe que tem o poder de te colocar nos trilhos, que tem poder, sabe, de te ajudar a refletir, que tem poder de mexer com você, que tem poder de te orientar. Se você tem essa pessoa, sabe, independente de quem ela seja, tá? Use essa pessoa. Sabe, pegue ela para mentorar você. Fechou? Bom, pessoal, eu quero, inclusive, aqui agora, dizer para vocês que foi uma honra participar com vocês desse bate-papo. Eu espero, nós já estamos com quase 1h30 de live aqui,
Obrigado pela presença de todos vocês no YouTube, no Zoom, aqui no Instagram. Todo mundo que aguentou aí no Instagram, caramba, estou muito feliz mesmo. E assim, quero só explicar para vocês o seguinte. Eu, há 4 anos, faço uma mentoria todo início de ano chamada Aonde Você Quer Chegar. É uma mentoria online, 100% online, com 5 aulas, aonde depois eu gero um acompanhamento para essas pessoas até o final do ano, entendeu? Via WhatsApp, beleza? E cada turma dessa tem mais ou menos entre 100 e 120 pessoas por mentoria, tá? Foram mais de 450 pessoas. Só que eu tenho uma notícia para vocês. Esse ano eu vou fazer a última turma da mentoria Onde Você Quer Chegar. Esse ano é a última edição dessa mentoria. Mark, por que, certo? Realmente, eu vou matar a mentoria. E por que você vai matar a mentoria? Porque eu acredito que tem coisas que precisam acabar, sabe? O ciclo precisa fechar. Apesar de ser maravilhoso, é muito legal o retorno que a gente tem, mas o ciclo precisa fechar. E eu quero fazer um convite para você. Quero convidar você, caso você ache interessante, caso você ache que vale a pena, caso você ache que, sabe, vale a pena arriscar, sabe, em me conhecer um pouco melhor, está com a gente nessa mentoria, tá? Como é que ela vai funcionar? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Para quem está me vendo no YouTube e no Zoom, vai entender e eu vou descrever para vocês que estão no Instagram, certo? Eu criei 3 pacotes. Eu criei um pacote chamado Plano Easy, que é só para as pessoas poderem assistir as 5 aulas. Ou seja, essas aulas são 5 noites, que é o final do mês agora de fevereiro, mas todas elas vão estar gravadas, a aula é ao vivo, mas todas elas vão estar gravadas, ok? E você tem acesso a essas 5 aulas durante o ano inteiro, sem problema nenhum. Quanto custa isso? 12 parcelas de R$ 29,70, ok? Você pode entrar lá no link e fazer essa compra. Eu tenho o Plano Gold. O que é o Plano Gold? Você tem acesso a essas 5 aulas, você tem aulas extras, eu vou fazer 4 aulas extras via Zoom durante o ano, fazendo o acompanhamento dentro dos processos das pessoas e ainda tem um acompanhamento comigo via WhatsApp todos os meses até dia 28 de novembro, que é o meu aniversário, ok? E eu tenho o Plano Premium. A única coisa que no Plano Premium, agora acho que eu devo ter 3 vagas só, porque nós só tínhamos 10 vagas, porque eu não tenho mais horário para isso, que nós fizemos. Quanto custa o Plano Gold? 12 parcelas de R$ 59,70. 12 de R$ 59,70. E o Plano Premium, que tem acesso a tudo isso que você ouviu até agora, só que também vai fazer uma mentoria comigo, uma vez por mês, individual de 1 hora até, sabe, novembro. Então, ou seja, teremos um encontro, além de tudo isso, um encontro individual para tratar do assunto que ele bem entender, ok? Quanto custa isso? 12 parcelas de R$ 259,97, ok? Só que tem um detalhe, a turma é extremamente limitada. A gente não pode passar de 150 pessoas dentro da turma. Então, ou seja, se você tiver interesse em querer participar com a gente, me chama no WhatsApp, me chama no Zoom, sabe? Fala aí no YouTube, coloca o seu contato, coloca o seu e-mail, seu WhatsApp, tá? Que a gente pode entrar em contato com vocês. Para quem ainda não me conhece, se quiser, pode acessar as minhas redes sociais. Aí é Marcos Simeone Oficial, que é no Instagram, para quem está no YouTube e no próprio Zoom. E quem quiser o meu celular, o meu WhatsApp, para participar dos meus áudios, né? Ou até mesmo para receber os links do curso, da mentoria, 65 é o DDD 99218 2087. E quero encerrar para vocês só dizendo uma coisa. Você precisa tomar uma decisão para 2021. Ou você vai se construir, ou você vai se destruir. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todos nós vamos passar por críticas. E detalhe, para com essa frescura, tá? É crítica construtiva, eu aceito. Eu não aceito crítica destrutiva. Crítica é crítica, porra! Crítica é crítica, não interessa como ela é. A pergunta é, o que você faz com a crítica? Você se constrói com a crítica ou você se destrói com a crítica? Eu conheço pessoas que tiveram um monte de críticas destrutivas e ele decidiu se construir. E eu conheço outras pessoas que também tiveram um monte de críticas destrutivas e resolveu se destruir.
A escolha, certo? É a sua e não da pessoa. Se ele quiser dar a crítica construtiva ou destrutiva, isso é o problema dela. É como você vai absorver isso. Então, deixa eu te explicar o negócio. Você sabe como é que vai ser o seu 2021? Vai ser exatamente do jeito que você tiver preparado. Estou desconectando aqui. O jeito que você tiver preparado para enfrentar as críticas. Porque todo mundo que quer crescer toma porrada. Fechou? Pessoal, um prazer enorme estar com vocês. Espero ansiosamente que vocês estejam na mentoria. Vai ser uma honra ter todos vocês lá. Quem puder, acredite, vale a pena. Quem já fez sabe o que eu estou falando, ok? Detalhe, é porrada. Se você não está preparado para pancada e para a verdade, nem vá, porque o trem é pesado lá. Mas muito, muito obrigado pela paciência de vocês e o tempo. Eu espero ter podido, assim, contribuir com vocês. Essa aula vai estar gravada. Provavelmente a gente vai colocar à disposição no Instagram, no YouTube e depois o link também para o Zoom aqui. Então, obrigado demais. Espero que a gente possa se ver. E, pessoal, por favor, se você não me segue no Instagram ainda, me segue. Detalhe, passa isso para os seus colegas. Põe ele para seguir também, porra. Vamos divulgar coisa boa, sabe? Gente que fala para as coisas para frente, para o bem, para melhoria, certo? Não essas porcaria que a gente tem nas redes sociais aí. Fechou? Eu quero agradecer demais vocês, a gratidão é enorme. Valeu pela paciência. Desculpe, os palavrões são intencionais, certo? Mas não são agressivos, tá? Não é para te ofender, mas é para mexer com o nosso brilho. Fechou? Sucesso, Sinop! Oi, Sinop, adoro Sinop. Tudo de bom para vocês. Pessoal do Zoom, não estou vendo a cara de vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui fechar aqui. Deixa eu dar um tchau para o pessoal do Zoom aqui, do jeito que vocês merecem. Deixa eu interromper aqui. Pessoal, quem quiser abrir a câmera aí, valeu, valeu. Vamos fazer uma selfie aqui? Vamos fazer? Faz aí, que o meu celular não dá para fazer a selfie aqui. Tira aí, Raymond. Tá? Pessoal, ó, fazendo selfie aí. Marca depois. Marco Simeone Oficial. Obrigado de coração. Deus abençoe todos vocês. Não deixem de acreditar, não deixem de trabalhar, mas principalmente, não deixem de fazer as coisas unido com as pessoas. Acredite, sabe? Nós podemos mais se a gente for junto. A gente pode ir muito mais longe se a gente for junto. Obrigado demais por vocês estarem aqui. Um beijo no coração. Sucesso! Tchau, tchau!